Para entender como a política externa da maior superpotência do planeta foi sequestrada por um culto apocalíptico, precisamos olhar para uma doutrina teológica chamada dispensacionalismo. Não se assuste com o nome. O conceito é tão simples quanto um roteiro de filme B de Hollywood e foi popularizado no século XIX por pregadores e pela famosa Bíblia de Estudo Scofield. A premissa é a seguinte: a história humana é dividida em eras, e nós estamos no fim da última. Mas para que o grande finale aconteça, o chamado arrebatamento, onde os cristãos verdadeiros são magicamente sugados para o céu, deixando o resto de nós para trás, algumas condições contratuais precisam ser cumpridas no plano terreno. Para esses milhões de evangélicos americanos, o Estado de Israel não é uma nação soberana com complexidades geopolíticas, com cidadãos de carne e osso. Israel é um relógio profético, um tabuleiro de xadrez onde as peças de carne precisam ser movidas para forçar a mão de Deus. E aqui entra a ironia mais cruel e macabra de todas, que os políticos de Tel Aviv fingem não ver. O sionismo cristão é, em sua essência escatológica, profundamente antissemita. Você acha que pastores bilionários amam o povo judeu? Leia o que a teologia deles diz sobre o final dessa história. Segundo a profecia que eles tentam acelerar, quando a batalha do Armagedon estourar, 2/3 dos judeus em Israel serão mortos de forma brutal. 1/3 restante terá apenas 2 opções: ajoelhar-se, aceitar Jesus Cristo como Salvador, ou queimar no lago de fogo pela eternidade. Para a teologia evangélica americana, o judeu israelense é apenas uma ovelha de sacrifício engordada para o matadouro cósmico. O apoio a Israel é um abraço de urso, onde o objetivo final é a aniquilação da própria identidade judaica. E de forma bizarra, a direita israelense aceita esse dinheiro e esse lobby porque o pragmatismo militar fala mais alto. É um casamento de conveniência entre o cinismo político e o delírio psiquiátrico. Mas como essa teologia de nicho virou política de Estado? Como o delírio de alguns pregadores pauta os caças que decolam do Pentágono? A resposta tem 4 letras. CUFI, a Christians United for Israel, Cristãos Unidos por Israel, fundada pelo pastor bilionário John Hagee, um homem que já disse publicamente que Deus enviou Hitler para caçar os judeus e forçá-los a voltar para a Palestina para cumprir a profecia. A CUFI é hoje o maior lobby pró-Israel nos Estados Unidos, ofuscando completamente lobbies formados por judeus seculares. Eles têm mais de 10 milhões de membros. Quando a CUFI faz sua conferência anual em Washington, senadores, secretários de Estado e até presidentes fazem fila para beijar o anel de John Hagee. Por quê? Porque na democracia capitalista americana, 10 milhões de eleitores fanáticos, que votam em bloco baseados no que o pastor grita no domingo, valem mais que qualquer relatório de inteligência da CIA. É a CUFI, com o dinheiro do dízimo de trabalhadores americanos, que financia assentamentos ilegais na Cisjordânia. São eles que pressionam o Congresso americano a bloquear qualquer resolução da ONU por cessar fogo no Oriente Médio. Porque para a CUFI, a paz é um problema. A paz atrasa o relógio de Deus. Se as coisas acalmarem no Oriente Médio, como Jesus vai voltar? Eles precisam da guerra. A carnificina não é um efeito colateral, é o produto principal. E adivinha quem lucra bilhões com isso? O complexo industrial militar. As ações da Lockheed Martin, da Raytheon e da Boeing não disparam por intervenção do Espírito Santo, mas porque o lobby evangélico dá a cobertura moral perfeita para o governo americano comprar e enviar armas de destruição em massa. Para o CEO da fábrica de mísseis, pouco importa se o míssil vai ser usado para matar o anticristo ou explodir um hospital em Gaza ou Beirute. O que importa é que o cheque do governo bateu na conta. O cristão sionista entrega a ideologia doentia de graça, e a indústria bélica colhe os bilhões. O Apocalipse foi privatizado. Chegamos então ao coração psicanalítico desse vídeo. Por que a Dona Maria, operária no interior do Texas, ou o seu João caminhoneiro, entregam seu dinheiro para financiar uma guerra no deserto que eles nem sabem apontar no mapa? O que faz uma classe trabalhadora aplaudir a destruição do mundo? Sigmund Freud,
nos seus ensaios mais maduros, cunhou o conceito de pulsão de morte, ou Thanatos. É a tendência inerente do ser humano ao retorno ao estado inorgânico, à destruição, ao fim da tensão constante que é viver. Olhe para as massas evangélicas que sustentam esse delírio. Elas vivem as contradições esmagadoras do capitalismo tardio, estão endividadas com cartões de crédito, apavoradas com o custo de um tratamento médico num sistema de saúde predatório, alienadas em empregos sem propósito, vendo o mundo mudar rápido demais, temendo perder seus privilégios imaginários. A vida terrena tornou-se uma angústia constante. O pastor apocalíptico chega não com uma solução política, mas com uma cápsula de escape de fantasia. O arrebatamento é o suprassumo do escapismo. É a promessa de que você não precisa resolver os problemas sociais, não precisa consertar a economia, nem combater as mudanças climáticas ou curar as feridas humanas. Por que limpar o Titanic se ele está afundando por vontade divina? A religião hackeia a frustração social dessa base oprimida e a canaliza para o sadismo geopolítico. Ver o Oriente Médio pegar fogo lhes dá a dopamina de que eles são os escolhidos. A guerra no exterior é o analgésico para o fracasso pessoal em casa. Quando gritam glória a Deus ao ver mísseis na CNN, eles estão, psicanaliticamente falando, gozando com a promessa de que o mundo que os rejeitou finalmente será reduzido a cinzas. É a pulsão de morte disfarçada de esperança celestial. Quando amarramos a teologia da extinção, o lobby bilionário de Washington e a psicanálise das massas, o quadro que se forma é de um cinismo insuportável. O conflito que dilacera palestinos, libaneses, iranianos e os próprios soldados israelenses na base da pirâmide não é uma disputa pelo amor de Deus. É uma gigantesca operação de lavagem de dinheiro, onde a moeda é o sangue humano e o banco central é a ignorância mística. O Oriente Médio não é um palco profético. As crianças que morrem sob os escombros não são dano colateral do juízo final. São vítimas do casamento nojento entre empreiteiras de defesa americanas e pastores que vendem bilhetes falsos para o paraíso em horários nobres de TV. A verdadeira blasfêmia, se você ainda usa essa palavra, não é ser ateu. A verdadeira blasfêmia é justificar o genocídio, a expropriação de terras e o lucro da indústria de armamentos, botando a culpa num ser supremo que convenientemente nunca desce das nuvens para assumir a autoria dos crimes. E você? Acha que as massas evangélicas são vítimas de uma lavagem cerebral ou cúmplices conscientes dessa sede de sangue disfarçada de fé? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e debater com vocês. Se essa análise psicanalítica e materialista desanuviou a fumaça de incenso e pólvora que a mídia te vende, faça a sua parte. Esmague o botão de like, se inscreva no Ateu em Análise e jogue o link deste vídeo naquele grupo de família onde sua tia jura que a guerra é sinal da volta de Cristo. Onde o delírio místico é lei, a racionalidade é o maior ato de rebeldia. Fiquem com a razão e até a próxima.